Senhores vereadores, cidadão, ouvintes da Rádio Comunidade FM, quem acompanha pelo Facebook e site da Câmara Municipal, boa noite. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do dia 30 de março de 2020. Solicito aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da última sessão. Havendo concordância, coloco em discussão. Em votação, a ata da última sessão aprovada pela maioria dos vereadores, ausência do vereador Marcelo Zelim, Elcio Arruda e Ismael Miguel da Silva. Correção. Com a ausência dos vereadores Elcio Arruda e Marcelo Zelim. Leitura das matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 50/2020, encaminhamento do projeto de lei número 10/2020, em caráter de urgência, que dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais e urgentes no combate à pandemia do coronavírus no município de Porto Ferreira, às comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Saúde. Ofício número 51/2019, solicitando a retirada do projeto de lei número 10/2020, em caráter de urgência, que dispõe sobre adoções de medidas excepcionais e urgentes no combate à pandemia de coronavírus no município de Porto Ferreira, devolvidos nos termos regimentais. Ofício número 52/2020, encaminhamento do projeto de lei número 11/2020, em caráter de urgência, que dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais e urgentes no combate à pandemia de coronavírus no município de Porto Ferreira, às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Saúde. Só um minutinho, primeiro secretário. O projeto de lei número 11/2020, eu solicito aos senhores vereadores a dispensa dos prazos e a inclusão na ordem do dia de hoje. Havendo consenso, está dispensados os prazos e a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei número 11/2020, que dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais e urgentes no combate da pandemia do coronavírus no município de Porto Ferreira. Por favor. Ofício número 158/2020, em atenção ao requerimento número 52/2020 do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitando informações referente ao atraso na entrega dos carnês de imposto predial e territorial urbano, IPTU. Ofício número 159/2020, em atenção ao requerimento número 58/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando informações a respeito dos casos de dengue e zika vírus no município. Ofício número 160/2020, em atenção ao requerimento número 53/2020 do vereador Gustavo Braga Colucci, solicitando saber se há possibilidade do Executivo disponibilizar um profissional para realizar a instalação de um aparelho de ar-condicionado na creche municipal Alzira Scheffer. Recebidos de diversos. Ofício ADC 066-20, caso DC da BRK Ambiental, Porto Ferreira S.A., referente Covid-19, comunicado referente ao contrato de concessão número 055/2011, firmado em 4 de agosto de 2011, entre o município de Porto Ferreira e esta concessionária. Ofício número 04/2020, do DIVIM do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Porto Ferreira, encaminhamento demonstrativo da gestão orçamentária do Instituto de Previdência referente ao mês de fevereiro de 2020, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 13/2020, do Conselho Fiscal do Porto Prev, encaminhamento da ata da 12ª reunião e parecer de fevereiro de 2020 à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. O requerimento número 93 e 94, ambos de autoria do vereador Alessandro Rossi Bertazzi, primeiro pelo falecimento da senhora Maria Rosa Vicente de Brito e o segundo José Antônio Fernandes, ambos recebem o despacho favorável da mesa dessa casa. Requerimento número 95/2020. Senhor presidente, considerando que o Executivo fez o decreto que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus Covid-19, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo que, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê Extraordinário Covid-19, forneça as seguintes informações. 1. A possibilidade
que com urgência seja fornecida aos guardas civis municipais que estão de plantão fazendo rondas pela cidade, máscara e álcool em gel, equipamento necessário para a prevenção do coronavírus. Em caso positivo, quando? Plenário Serignatos, 24 de março de 2020, José Gustavo Braco Lucci, vereador. O requerimento número 95 de minha autoria está em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com ausência do vereador Marcelo Zelim. Requerimento número 96/2020. Senhor presidente, requeira Vossa Excelência obedecidas as normas regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, parabenizando todos os servidores da rede municipal de saúde pública pelo excelente trabalho desenvolvido neste importante período de enfrentamento ao coronavírus Covid-19. Desta forma, congratulamos cada ação que tem sido realizada para atender a população de Porto Ferreira. Destacamos ainda a campanha de vacinação de combate à gripe nas residências. Plenário Serignatos, 26 de março de 2020. José Gustavo Braco Lucci, vereador. Alan João Orlando, vereador. Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. O requerimento de autoria minha, do vereador Alan e do vereador Sérgio, parabenizando os profissionais de saúde, está em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, a ausência do vereador Marcelo Zelim. Requerimento número 97/2020, senhor presidente. Considerando que a pandemia Covid-19 coronavírus estará provocando graves danos à economia do nosso país e, consequentemente, da nossa cidade, considerando que a pandemia Covid-19 coronavírus fez com que o governo federal, Estado e municípios anunciassem diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença em nosso país, Estado e município, medidas que afetaram e vão continuar afetando a nossa economia, ainda com prazo indeterminado. Considerando o decreto número 128/06/2020, que prevê uma quarentena para serviços não essenciais, fazendo com que vários estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço suspendam suas atividades por um longo período, fazendo com que a arrecadação venha a cair substancialmente nos próximos meses, sem nenhuma previsão de quando estará voltando ao normal. Considerando que com a paralisação desses estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, vão atingir também os trabalhadores que atuam nessas empresas e que ficaram sem receber os seus salários devido à crise financeira, que essas empresas estarão passando para com essa paralisação, fazendo com que esses trabalhadores não tenham dinheiro para pagar seus tributos municipal, estadual e federal, afetando desta forma diretamente a Prefeitura Municipal. Considerando que neste momento de tanta turbulência por conta desta pandemia, o mais importante é priorizar vidas humanas. Considerando que a liderança política já estão debatendo medidas de cortes de gastos por conta do impacto financeiro da pandemia do novo coronavírus, fato que deve acontecer também em nossa cidade. Requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo que 1. Sejam suspensa todas as licitações em andamento referente às obras previstas no contrato de empréstimo de 26 milhões efetuado junto à Caixa Econômica Federal, anexar cópia dos editais e das referidas licitações e a fase que seguem em contra-licitação. 2. Sejam suspensos todos os contratos das obras já licitadas, mas que ainda não tiveram início referente às obras previstas no contrato de empréstimo de 26 milhões efetuado junto à Caixa Econômica Federal. Anexar cópia do contrato entre a Prefeitura e a empresa vencedora do certame em cada uma das obras que ainda não tiveram início. 3. Quais as obras que estão em andamento, ou seja, que já tiveram início, que são provenientes do empréstimo. Anexar cópia do contrato entre a Prefeitura e a empresa vencedora do certame, cronograma físico-financeiro de cada uma das empresas, das obras que estão em andamento. Plenário Serignatos, 26 de março de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. Requerimento do vereador Sérgio está em discussão. Votação. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, em relação ao requerimento do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitando a suspensão referente às obras, ao financiamento, é bom a gente esclarecer para a população que dos 26 milhões
que estavam disponíveis para a Prefeitura Municipal, para a realização dessas obras, nós já temos parte disso gasto por conta de recap que foi feito na Vila Daniel, no Jardim Águas Claras, no Vila Real, início das obras que foram feitas lá na creche na Vila Maria, que está em andamento, parte já gasta também na Mariano Procópio, que também já está em parte de finalização, está com 80% da obra quase concluída lá, 70% da obra quase concluída. Ou seja, o que resta desse valor, na grande maioria, é uma parte que vai ser utilizada para a construção da ponte sobre o Rio Santa Rosa e o acesso. Então, eu entendo e a preocupação do colega vereador em relação às dívidas que nós vamos ter, porque esse pagamento ele só vai começar a ser feito a partir de 2021. Eu tive na semana passada, cobrando do prefeito Rômulo Ripa, a possibilidade da gente destinar parte desse valor que a prefeitura tem no caixa para ser utilizado com a saúde. Isso está impossibilitado da gente estar fazendo, de destinar esse valor. Só que eu estou, desde o ano de 2014, trabalhando para a construção da ponte sobre o Rio Santa Rosa. Eu não preciso falar para vocês a luta que foi, cada um de vocês acompanhou. Então, já são quase 6 anos que nós estamos empenhados em tirar esse projeto do papel. E eu entendo que a obra da construção da ponte sobre o Rio Santa Rosa vai ser importante para o desenvolvimento urbano e imobiliário da cidade. Isso vai gerar emprego, porque nós temos vários ferreirenses trabalhando nessas obras daqui da cidade, que estão ocorrendo aqui na cidade. E várias pessoas que eu conheço vão fazer investimento por conta da expansão urbana e da expansão imobiliária da cidade. Então, seria até uma falta de coerência minha votar a favor do requerimento do vereador Sérgio, tendo em vista que eu estou há 6, 7 anos defendendo principalmente o projeto da ponte. Então, infelizmente, dessa vez eu não vou poder contribuir com o voto favorável, só estou vindo aqui para esclarecer, entendeu? E entendo também que nós temos outras possibilidades, várias outras possibilidades de economia, como, por exemplo, dispensa de alguns cargos de confiança, cancelamento de algumas festas que estariam sendo realizadas. Se houver a necessidade de cancelar a festa, que não é uma coisa prioritária para o nosso município, nós temos como fazer economia. Inclusive, os senhores vereadores e as autoridades constituídas na cidade fazer devolução de parte do salário. Então, nós temos como combater isso, economizar isso, sem comprometer essas obras que não deixam de ser prioridades aqui na cidade de Porto Ferreira. Lembrando também, gente, que eu confio no prefeito Rômulo Ripa, sei que para superar um problema desse, a pessoa tem que estar preparada. E o prefeito vem mostrando ao longo desses 3 anos e meio, 3 anos, né, de governo, 3 anos e 3 meses de governo, que tem competência para poder administrar e para poder, de uma certa forma, superar esses problemas. Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas e a todos que nos acompanham através da Rádio Comunidade FM e também através do site do Poder Legislativo, boa noite. Eu nem ia falar, até por conta da gente, que eu tinha separado ali a minha fala na palavra livre, mas já que o vereador Dente veio aqui falar, né, explicar que não vai votar a favor, né? Eu gostaria de dizer que em nenhum momento esse vereador pediu para cancelar nenhuma obra. Eu não pedi para cancelar projeto nenhum de ponte, até porque eu também sei que é importante. Mas eu não sei se é combinado entre eles. O prefeito foi na rádio sexta-feira e disse que eu estava pedindo para paralisar obras,
onde já se viu paralisar obras que já se iniciaram e que tem famílias que dependem daquilo, que tem muitas pessoas daqui que estão trabalhando. Para todos terem noção, o requerimento está sendo oficiado aqui hoje na Câmara Municipal. O prefeito, em nenhum momento, ele teve acesso ao meu requerimento. E nem vereador, nem prefeito teve acesso ao meu requerimento, que está se tornando público hoje. Se tornou público agora. Eu não passei informação para ninguém. O vídeo que eu fiz foi dizendo que eu, preocupado com a situação econômica do nosso país e com a situação da saúde do nosso país, eu estaria pedindo para paralisar, para dar um tempo, para a gente estudar como é que vai ficar. Nós sabemos que o projeto já está aprovado, mas eu acho que é muito importante nesse momento a gente dar prioridades para vidas humanas. Nesse momento, não adianta ficar correndo com obras para inaugurar antes de eleição. Em nenhum momento eu pedi para paralisar nenhuma obra, até porque eu não sou uma pessoa idiota, vamos dizer assim, para deixar a obra parada para o meio do caminho aí. Onde já se viu, eu seria inconsequente e irresponsável se eu pedisse para paralisar obras que já iniciaram. De jeito nenhum, de forma nenhuma. As obras que começaram têm que terminar, até porque existe um contrato com a empresa. Então eu pedi para paralisar, para a gente fazer um estudo, esperar passar essa crise que o nosso país vai passar e depois retomar. O dinheiro está lá. Entendeu? O dinheiro está lá. Então, como foi dito na sexta-feira, e foi dito agora pelo vereador aqui, eu não mandei paralisar, cancelar obra nenhuma. Pedi para paralisar, eu pedi para paralisar nesse momento e depois que fosse dado continuidade, então. O vereador não concedeu. Continua em discussão. Senhores vereadores, vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador Alessandro Rossi Bertazzi, eu acho que tem toda a preocupação nesse momento, toda ideia, sugestão são bem-vindas e não é momento de palanque político. Não é momento de palanque político. Se for lá no Jardim Anésia e bater na casa dos moradores agora e falar que vai cancelar o asfaltamento do Jardim Anésia, com o problema que tem de SUS, de chegar agora no inverno, de pó, de quantidade de crianças dentro de um estabelecimento de saúde, numa época que nós temos que desafogar a nossa saúde, nós vamos ter problema sério. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, o requerimento está em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores. Votos ausente, Cabo Eduardo Alexandre. Voto contrário, Alessandro Rossi Bertazzi, Renato Rosa, ausência do vereador Marcelo Zelim e os demais aprovaram o requerimento. Já falei que ele estava ausente. Requerimento número 98/2020, senhor presidente. Considerando a resposta do requerimento número 370/2019, de autoria desse vereador, referente ao índice da folha de pagamento do município após fechado no segundo quadrimestre de 2019, onde foi o resultado foi de 50,38%, considerando que o resultado obtido após o término do terceiro quadrimestre é um valor aproximado do limite prudencial, ligando o sinal de alerta. Inclusive, o Tribunal de Contas fez apontamentos referentes ao percentual, conforme o documento em anexo. Considerando o decreto número 1286/2020, que prevê uma quarentena para serviços não essenciais, fazendo com que vários estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços suspendam sua atividade por um longo período, fazendo com que a arrecadação venha a cair substancialmente nos próximos meses, considerando que com essa paralisação desses estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços vão atingir também os trabalhadores que atuam nessas empresas e que ficarem sem receber seus salários devido à crise financeira que essas empresas estarão passando com essa paralisação, fazendo com que esses trabalhadores não tenham dinheiro para pagar seus tributos municipal, estadual e federal, afetando dessa forma diretamente a Prefeitura Municipal. Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações.
Qual o índice da folha de pagamento apurada após fechar o terceiro quadrimestre realizado em 31/12/2019? Anexar relatório comprobatórios. 2. Qual o índice da folha de pagamento apurado após o fechamento do mês de março, ou seja, realizado no dia 31/3/2020? Anexar relatório comprobatórios. 3. Sabendo que a arrecadação vai cair substancialmente a partir do mês de abril de 2020 e, consequentemente, o índice da folha de pagamento tende a subir consideravelmente, quais as medidas que a administração municipal tende a tomar para não prejudicar o funcionário público municipal, evitando principalmente que nos meses subsequentes falte dinheiro para efetuar o pagamento do funcionalismo em dia? 4. Qual o valor total da folha de pagamento atual da Prefeitura Municipal? Informar o valor que representa a folha de pagamento dos cargos de comissão ocupado por livre nomeação, ou seja, não efetivos. 5. Qual o número de servidores ativos e efetivos em comissão de livre provimento na Prefeitura Municipal de Porto Ferreira? Informar o número e os nomes dos referidos servidores por departamento. 6. Quantos servidores públicos municipais efetivos ou em comissão de livre nomeação estão cedidos para outros órgãos do governo estadual ou federal? Ou seja, as entidades, instituições, sindicatos, entre outros locais. 7. Enviar a relação nominal dos servidores que prestam serviço através de organizações não governamentais e empresas do terceiro setor, informando os locais de trabalho dos mesmos. Plenário Sirignatos, 26 de março de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. Requerimento em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores. Ausência do vereador Marcelo Zelim. Requerimento número 99/2020. Requerimento número 99/2020. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. 1. Qual foi o custo total da reforma da rodoviária de Porto Ferreira? Incluir os investimentos da prefeitura, inclusive mão de obra. 2. Quais foram as fontes de recurso? Informar detalhadamente essas fontes e seus respectivos valores e onde foram gastos. 3. Quais foram as empresas que executaram as obras de serviço na reforma da rodoviária? Qual o valor pago a cada uma delas? 4. Falta algum serviço ou obra a ser executado na referida reforma? Plenário Sirignatos, 26 de março de 2020, Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Marcelo Zelim. Cabo Eduardo deixou seu voto favorável. Requerimento número 100/2020. Senhor presidente, considerando que a pandemia coronavírus está gerando grande preocupação em nossa população, onde a mídia tem orientado a usar álcool gel e máscaras como forma mais indicada de prevenção, tem gerado uma grande procura nos comércios responsáveis pela venda de tais produtos, fazendo com que o referido produto sejam vendidos por valores exorbitantes. Considerando que a mídia tem noticiado que em vários estabelecimentos comerciais foram encontrados produtos, mais especificamente o álcool em gel adulterado. Considerando que a pandemia do coronavírus está gerando uma grande preocupação em nossa população por não saber por quanto tempo vai ficar em vigência a quarentena. Com isso, tem aumentado a procura dos produtos alimentícios nos supermercados, fazendo com que alguns estabelecimentos tenham aumentado muito os valores de alguns produtos que compõem a cesta básica. Requer a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, a fim que seja oficiada a coordenadora do PROCON do município de Porto Ferreira o presente requerimento visando os seguintes esclarecimentos. 1. Foram realizadas fiscalizações nos estabelecimentos farmacêuticos e congêneres, a fim de verificar o preço que estão sendo comercializado o álcool em gel, máscara e demais produtos que sirvam de combate ao coronavírus para que não haja preço abusivo. Durante a realização dessas fiscalizações, foram feitas notificações e multas em algum desses estabelecimentos. Enviar cópia do relatório da diligência. 2. O PROCON recebeu denúncia com relação à adulteração de produtos, mais especificamente o álcool em gel aqui em nossa cidade. Se sim, conseguiram prender esses produtos? 3. Foram realizadas diligências em supermercados ou estabelecimentos que vendem produtos alimentícios a fim de fiscalizar os preços praticados pelo mesmo. Se sim, foram encontrados estabelecimentos praticando preços abusivos? Foram feitas notificações e multas. Encaminhar o relatório de diligência. Plenário Sirignatos, 26 de março de 2020. Sérgio Rodrigo de Oliveira, vereador. Requerimento em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores. Ausência do vereador Marcelo Ozelim. Moções.
a referida moção de aplauso de autoria do vereador Ismael Miguel da Silva, parabenizando o farmacêutico Renato Piscinati pelo excelente trabalho de padronizar gratuitamente para a população o álcool de alto teor etílico em álcool 70% com emprego de alcômetro. Ele está para a ordem do dia da próxima sessão e eu peço solicitação ao plenário para a inclusão na ordem do dia de hoje. A moção está inclusa na ordem do dia de hoje. Tá? Nós não temos ninguém inscrito para a palavra livre inicial e eu solicito a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Havendo consenso, entramos então na ordem do dia. Temos então o projeto com a dispensa dos prazos, o parecer em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Saúde, do projeto de lei número 11, de 2020, em caráter de urgência do Executivo, que dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais e urgentes no combate à pandemia do coronavírus no município de Porto Ferreira. É constitucional, de acordo com os pareceres das comissões, nada a se opor, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Em votação, os pareceres. Pareceres aprovados pela maioria dos vereadores, ausência do vereador Marcelo Ozelin. Coloco agora em discussão o projeto de lei número 11, de 2020. Sim. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria que esse projeto ele fosse votado artigo por artigo. Eu tenho uma emenda para fazer no artigo 6º. Então eu gostaria que fosse... Posso votar todos os artigos e esse artigo separado? A emenda que eu tenho para fazer é do artigo 6º, inclusive está pronta aqui. Eu não dei entrada na casa antes, senhor presidente, até porque o projeto ele deu entrada agora, né, na sessão. Então eu dei uma olhada aqui e gostaria de protocolar agora essa emenda junto ao senhor. Protocolada. Por favor, vereador. Leia a referida emenda para colocar em votação. Senhor presidente, caros colegas, e o público que nos acompanha através da rádio e também através do site, esse projeto se tornou oficial, né, agora há pouco, ele deu entrada na Câmara, e a gente, sabendo da grande importância que trata a maioria dos artigos aqui, então eu também dispensei os prazos, né, para que o mesmo fosse votado hoje e já colocado em prática. Só que no artigo 6º, né, temos lá, fica estabelecida a possibilidade de realização excepcional de banco de horas, trabalho remoto e horários diferenciados de jornadas de trabalho, no âmbito do Poder Executivo Municipal, nos termos de regulamentação por parte do chefe do Poder Executivo Municipal, com vista ao combate e mitigação da emergência de saúde pública causada pelo Covid-19. Parágrafo único. Fica autorizada a suspensão dos contratos de trabalho temporários ou por tempo determinado, inclusive de estagiários, pelo período em que forem interrompidas as atividades da unidade em que estiver prestando serviço, enquanto perdurar a situação de emergência, nos termos de regulamentação do Poder Executivo. Então, a minha emenda, ela visa, está aqui, emenda supressiva número 1 de 2020, ao parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei 11 de 2020 do Executivo. Emenda supressiva número 1, 2020, fica suprimido em sua totalidade o parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei 11 de 2020. Eu posso fazer o comentário, o motivo? Colocar em votação, Sérgio.
Sim. A emenda supressiva número 01 de 2020, sobre o parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei número 11, 2020, do Poder Executivo, a autoria do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, propondo a emenda supressiva número 01, fica suprimida em sua totalidade o parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei número 11 de 2020. Tá? O pedido do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, da inclusão da emenda supressiva número 1 de 2020, está em discussão. Com a palavra, o autor da emenda, Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha através das rádios e também através do site e do Facebook, é simples. Ouvindo o chefe do Poder Executivo na sexta-feira na rádio, ele disse que é um absurdo o requerimento que eu queria fazer sobre a folha de pagamento, que está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Aí eu pego o projeto e vejo que ele está suspendendo os contratos dos estagiários. Esses estagiários são pessoas que nos ajudam muito dentro do poder, principalmente, eu tirando base aqui no nosso poder legislativo, a gente sabe, os estagiários aqui, o tanto que nos ajuda, o tanto que trabalham, e às vezes não são tão remunerados como deveriam, mas como são estagiários, né? Então eu não acho justo suspender o contrato e deixar esse pessoal sem ganhar, sem ser remunerado. E também os contratos por prazo determinados, que vai pegar muitos professores que a gente sabe que foram contratados por prazo determinado até o final do ano. Então todos os professores da rede que estão com contrato terão seu contrato suspenso e depois vai retornar depois que passar esse problema que nós estamos vivendo. Então tem alguma coisa de errado, porque se foi na rádio e disse que está tudo muito bem, me humilhou lá, falei que onde já se viu fazer esse contrato, aí manda um projeto desse aqui para querer deixar o pessoal sem salário, para suspender o contrato do pessoal, então o meu voto será contrário nessa emenda, por conta... Desculpa. Vereador, a favor. Desculpa. O meu voto será favorável a essa emenda e contrário ao parágrafo único do projeto de lei. Tá? Então, me desculpa aqui, o meu voto será favorável à emenda e contrário do jeito que está no projeto. Continua em discussão. Elcio Arruda. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes pela Rádio Comunidade, os internautas pelo Facebook, pelo site oficial da Câmara, muito boa noite. Concordo totalmente com o vereador Sérgio, também votarei contrário ao parágrafo único, né, do artigo 6º. E vereador, sobre a emenda. Sobre a emenda, eu voto favorável à supressão, né, dessa emenda, igual o vereador está sugerindo. Continua em discussão. Ok? Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, é muito importante nós, aqui dentro da Casa de Leis, prestar atenção, até então, em algumas propositura, em um momento que a crise está se alastrando no nosso país, estado e município, não sabemos o quanto e quanto tempo irá perdurar, na verdade, essa crise. Eu acho de suma importância cada um dos senhores, né, entendendo o posicionamento também
Eu sei que existe uma preocupação do prefeito muito grande, só que nós não podemos tomar atitudes sem saber a dimensão. Por mais que nós vemos cientistas políticos, cada um se posicionando, dando até então um parecer futuro, e o futuro, a única coisa que é certa neste momento, é que nós temos que enfrentar este momento com muita humildade, enfrentar essa crise com muita sabedoria, e como foi dito aqui no início, o próprio presidente, é hora de deixar um pouco a politicagem de lado e nós sermos racional. Estou a favor, é este momento, a emenda. Continua em discussão. Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham aí na sua casa pelos meios de comunicações, quero parabenizar aqui o vereador Sérgio pela atenção a qual teve nesse projeto. É preocupante essas condições mesmo, quando a gente está lutando para tanto desemprego nessa pandemia, contra a demissão temporária, igual várias empresas dentro do município teve. Então terá meu voto favorável à emenda do vereador, e em prol de quê? Em prol dos próprios estagiários, dos professores que estão com contratos temporários e outros serviços, a quais poderiam, muitas vezes não queria acontecer, mas poderiam sim ter seus contratos suspensos, talvez voltando mais para frente, mas a gente não sabe quanto tempo durará essa pandemia no nosso país e principalmente em nosso município. Tendo em vista que em outros países a gente vê que está muito preocupante essa questão dessa pandemia. Muitas pessoas morrendo, o tempo vai passando e a coisa vai piorando e não melhora. Então, muito bem atento, terá meu voto favorável a essa emenda do vereador. Continua em discussão. Senhores vereadores, antes eu quero informar que eu vou pedir ao primeiro secretário a leitura de todos os artigos do referido projeto para a população ter o conhecimento do que é que nós estamos votando. E, de acordo com a emenda supressiva do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, vai ficar suprimido em totalidade o parágrafo único do artigo 6º, e não o artigo 6º em si, apenas o parágrafo único. Correto, vereador? A emenda supressiva número 1 de 2020, ao parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei número 11 de 2020 do Poder Executivo está em votação. Os contrários à emenda do vereador Sérgio, que se levantem, e quem tiver a favor, que permaneçam sentados. A emenda supressiva número 1 de 2020, ao parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei 11 de 2020 do Poder Executivo, ela foi aprovada pela maioria dos vereadores, a ausência do vereador Marcelo Ozelin. Eu peço, então, ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto, antes de colocá-lo em discussão, novamente, o projeto inteiro, e votação, e que suprima o parágrafo único, tá, do artigo 6º. Por favor, primeiro secretário. Projeto de lei número 11/2020, que dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais e urgentes no combate à pandemia causada pelo coronavírus no município de Porto Ferreira. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas necessárias ao combate da emergência da saúde pública decorrente do coronavírus Covid-19, decretada pelo Poder Executivo por meio do Decreto número 1286, de 21 de março de 2020, com base no disposto na Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 2. Ficam suspensos todos os prazos administrativos relativos a requerimentos não emergenciais, tendo em vista o necessário contingenciamento
de pessoal no âmbito do Poder Executivo e a adoção das medidas de distanciamento social emitidas pelo governo federal e estadual, enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública, ressalvos os procedimentos licitatórios e os requerimentos oriundos do Poder Legislativo. Parágrafo único. Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados em processos administrativos enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública, que permanecerão suspensos, ressalvados os procedimentos licitatórios e os requerimentos oriundos do Poder Legislativo. Artigo 3. Ficam também suspensos os prazos para posse e exercício de servidores em áreas não essenciais que não poderão ser prejudicados pela ausência de funcionamento dos órgãos públicos durante a decretação de emergência em saúde pública. Parágrafo 1º. Ficam autorizadas excepcionalmente e enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública, a nomeação de servidores públicos vinculados às áreas essenciais da saúde e segurança e outras situações excepcionais, ainda que não possam apresentar a documentação formal exigida pela legislação municipal. Nos prazos estipulados, que será exigido oportunamente pelo Poder Executivo Municipal, conforme o termo de ciência e compromisso a ser assinado pelo nomeado. Parágrafo 2º. Decretado a fim da situação de emergências em saúde pública, será o nomeado notificado a apresentar eventualmente documentação faltante e, caso não sejam cumpridos os prazos, restará sem efeito a nomeação sem direito à indenização. Artigo 4º. Ficam também suspensos os prazos previstos na Lei Municipal número 1928/1994 para o requerimento de injeção da IPTU, enquanto perdurar o estágio de atenção devido à paralisação do atendimento das agências do Instituto Nacional de Seguro Social, de modo a não prejudicar aqueles impossibilitados de apresentar a documentação pertinente por motivos alheios à sua vontade. Artigo 5º. Com o intuito de mitigar as consequências econômicas da situação de emergência alaudida no artigo desta lei. Primeiro, ficam suspensos os atos destinados a levar os protestos administrativos débitos fiscais inscritos na dívida ativa municipal, enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública. Segundo, ficam suspensos os atos destinados ao retorno da dívida ativa e ao cancelamento de parcelamento administrativo vigentes celebrados com a municipalidade, inclusive referentes aos programas temporários de pagamento incentivados, enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública. Terceiro, ficam vedada a aplicação de juros e multas em decorrência da mora pelo pagamento extemporâneo do Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre Serviços e da taxa de coleta de lixo domiciliar, relativa ao exercício de 2020, quanto às parcelas vicendas, enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública. Quarto, fica vedada a aplicação de juros e multas em decorrência da mora pelo pagamento extemporâneo dos parcelamentos administrativos vigentes, termo de compromisso e confissões de dívidas, inclusive aqueles firmados em programas temporários de pagamento incentivado, quanto às parcelas vicendas, enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública. Artigo 6º. Fica estabelecida a possibilidade de realização excepcional de banco de horas, trabalho remoto e horários diferenciados de jornada de trabalho no âmbito do Poder Executivo Municipal nos termos de regulamentação por parte do chefe do Poder Executivo Municipal com vista ao combate e mitigação da emergência de saúde pública causada pelo Covid-19. Artigo 7º. Fique suspenso todas as alvarás de funcionamento em horário especial de tipo 2, concedido com base no Código Tributário Municipal, enquanto perdurar a decretação de emergência em saúde pública, cabendo aos bares, lanchonetes e restaurantes cumprirem todas as demais exigências do Poder Executivo Municipal, quanto à proibição de atendimento presencial em seus estabelecimentos, sob pena de interdição administrativa e realização de boletim de ocorrência junto aos órgãos competentes. Artigo 8º.
fica o Poder Executivo autorizado a afastar preventivamente, por intermédio da Seção de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, os servidores que estiverem enquadrados no grupo de risco, nos termos definidos pelos órgãos competentes após avaliação funcional. Parágrafo 1º. Aos servidores vinculados à área da saúde e segurança, caberá apenas o afastamento em caso de suspeita de infecção pelo Covid-19, a ser atestado pela Seção de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, não se aplicando para esses casos o afastamento preventivo citado no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Aos servidores enquadrados na situação prevista no caput deste artigo, o afastamento não ensejará prejuízo à remuneração, bem como qualquer desconto no computo para concessão de eventuais licenças, tempos de serviço ou progressão funcional. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar eventuais situações omissas nessa lei, bem como estender eventual prazo nela previsto, por meio do decreto, levando-se em conta a velocidade da propagação da situação de emergência na saúde pública, restando ratificada a prévia regulamentação municipal que trata das medidas sanitárias e de fiscalização elaboradas com o objetivo de combater a pandemia do Covid-19. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Município de Porto Ferreira, Rômulo Luiz de Lima Ripa, prefeito. O projeto de lei número 11/2020, em caráter de urgência do Executivo, dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais urgentes no combate da pandemia do coronavírus no município de Porto Ferreira, após a aprovação da emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 6º, já feita a leitura pelo primeiro secretário na íntegra, continua em discussão. O projeto de lei número 11/2020 está em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores, com a ausência do vereador Marcelo Ozelin. Moção de aplauso número 10/2020, da autoria do vereador Ismael Miguel da Silva. Eu solicito ao autor da moção que vá até a tribuna e faça a leitura. Por favor, Ismael. Senhor presidente, vereadores, público presente, todos que nos escutam através do site do Poder Legislativo, Comunidade FM, bom início de semana a todos. Moção de aplauso número 10 de 2020. Requeiro a Vossa Senhoria, após ouvir o plenário, seja enviada a cópia da presente moção de aplauso ao farmacêutico Renato Piscinati, parabenizando-o pelo excelente trabalho de padronizar gratuitamente para a população o álcool de alto teor etílico em álcool 70% com o emprego de alcômetro. Plenário Ciro Ignácio, 24 de março de 2020. Ismael Miguel da Silva, vereador. A moção está em discussão. Por favor. Sim. Diante de fatos ocorridos no município, eu quero aplaudir a atitude até então desse farmacêutico, Renato Piscinati, na qual tem prestado um serviço de excelência ao nosso município, e uma das atitudes humanas, aquilo fez com que eu tomasse uma ciência e trouxesse essa Casa de Leis, diante de tanta adversidade que nós estamos acatando com o aumento irrisório, taxas. A gente sabe que não está fácil. Eu vi aí, eu mesmo trabalho na farmácia, chegava lá uma distribuidora e cada semana que chegava para nós a compra do álcool, a gente sabia que era um preço absurdo. Assim como eu já vi até então, foi um requerimento do vereador Sérgio, mas não é só na farmácia, isso é em todos os segmentos alimentícios. Teve uma alta e enquanto homens ainda com o coração se mobiliza e consegue trazer para nós um momento de ciência, para que nós possamos pensar um pouco. É o momento de dar, de desdobrar. Dar é melhor do que receber. Essa é a mensagem que nós temos que sair daqui e levar para casa. Dividir, contribuir, somar.
assim como veio aqui agora a moção, e a gente sabe que vai ser um momento difícil, é difícil você ver uma família, alguém que tem um pouquinho para contribuir no momento de crise, então vamos ajudar, tenta segurar aí a bronca um pouquinho, prefeito, tenta segurar aí todo mundo, vamos ajudar, o Renato Piscinati merece sim o aplauso e tem o meu prestígio. Em discussão. Mael. A moção de aplauso 10/2020, de autoria do vereador Ismael Miguel da Silva, ao farmacêutico Renato Piscinati, está em votação. Aprovada pela maioria dos vereadores, a ausência do vereador Marcelo Zelim. Nada mais a tratar na ordem do dia. Eu passo para a palavra livre final, o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Renato, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, só para esclarecer um fato da discussão do vereador, do requerimento proposto pelo vereador Sérgio, quando ele falou que eu falei de cancelamento. Eu não falei de cancelamento, falei de suspensão. Eu não concordava, iria votar contra o requerimento, porque senão não era coerente a posição que eu venho tomando desde 2014 para a construção da ponte, votar um requerimento que pede a suspensão dela. Mas eu respeito a opinião do colega, apesar de não concordar com ela. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, o senhor Gustavo, e levar meus agradecimentos ao Ministério Público, promotor de justiça, juiz de direito, que esteve fazendo uma ação importante aí, passando um valor em dinheiro aí para a Prefeitura Municipal, para a compra de suprimentos, compras de cesta básica. Aproveitar a oportunidade também para parabenizar a Câmara de Vereadores, através do presidente, o colega Marcelo Zerim, que deu a iniciativa da gente fazer a devolução de um dinheiro. Foi feito a devolução desse dinheiro semana passada também para a compra de alimentos, também para a compra de medicações, para a compra de máscara, álcool em gel e tudo mais. Queria também parabenizar os vereadores da bancada evangélica, que fizeram também uma doação da emenda impositiva, né? Por conta do cancelamento do evento gospel, disponibilizaram um total de 40 mil, isso, vereador Kiko. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, é isso que a gente espera dos colegas aqui dentro da Câmara. Colaborem cada um de uma certa forma. Eu quero também aproveitar a oportunidade aqui, pessoal, e dizer que na próxima semana eu vou estar enviando um requerimento solicitando à companhia Miller de bebidas que faça uma doação de álcool etílico. Eles estão produzindo para a Santa Casa aqui de Porto Ferreira e uma quantia também para a Secretaria de Saúde. Então, queria comunicar aqui aos colegas, eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha naquela empresa e a gente vai estar enviando esse ofício com o objetivo de conseguir esses vidros de álcool aí para o posto de saúde e para o nosso hospital. Eu queria comentar a respeito de alguns fatos que aconteceram aí nesse último final de semana envolvendo a minha pessoa. Um deles me deixou muito aborrecido porque foi aniversário da minha esposa no fim da semana passada, na última sexta-feira. Eu fiz uma publicação desejando a ela feliz aniversário, e aí veio um pau mandado ligado a um grupo político daí da cidade, envolvendo questão de política, falando um caminhão de bobagem. Você percebe que a pessoa não leu a mensagem de aniversário e veio cobrar da minha pessoa uma coisa sem pé e sem cabeça. Então é aquela coisa que a gente está cansado de ver aí, umas barbaridades, né? E a gente tem que relatar esse tipo de coisa, porque as pessoas perdem o respeito, perdem a noção das coisas e não sabem o que estão fazendo, estão numa euforia, numa neurose por conta de eleição e acabam perdendo o respeito até mesmo com as famílias da gente, né? Então é importante a gente estar relatando isso que vem acontecendo, essa falta de respeito, inclusive com os familiares da gente, simplesmente por não concordar com aquilo que eles pensam. Aí, como se não bastasse isso, na noite de ontem, eu, o vereador Gustavo, vários vereadores daqui da Câmara, acredito que só o vereador Gideon e o vereador Sérgio não apareceram, numa montagem de um fake news que já
fez comentários maldosos e mentirosos a respeito da minha pessoa, a respeito de negócio de corrupção, de desvio de recurso público, envolvendo obra pública. Então, vamos lá. Eu sei de onde vem, nós sabemos. Então, se tiver alguma coisa, faz favor, se dirige até o Ministério Público, pede a quebra de sigilo bancário do vereador Dentinho, pede a quebra do sigilo telefônico do vereador Dentinho, dos demais colegas aqui da Câmara. Eu, graças a Deus, estou há 7 anos aqui dentro, trabalhando para a população e nunca peguei nada que não era meu. Diferente dos mandantes desses fake news, dos mandantes desses pau-mandados que foram citados na Lava Jato por pegar dinheiro de Caixa 2 para fazer campanha em 2012, que teve irmã responsabilizada e virou réu há pouco tempo atrás por desvio de recurso da educação, que teve esposa condenada em primeira instância aqui pela comarca de Porto Ferreira por apresentar atestado médico e ficar afastado durante anos, recebendo dinheiro público, que não é pouco, uma quantia expressiva, sem trabalhar, com atestado médico falso. Então, eu só quero dar um aviso. Se tiver qualquer coisa contra a minha pessoa, qualquer denúncia que tem que fazer, vai até o Ministério Público, faça favor. Fique se escondendo atrás de perfil falso, falando mentira e denigrindo, tentando denigrir a imagem minha e de alguns colegas aqui, simplesmente por questão partidária, simplesmente por questão política. Ou tão preocupado com a minha chegada num outro grupo político, no grupo político do prefeito Romulo Ripa. Então, vamos combinar o seguinte: eu estou aqui para desenvolver o meu trabalho, posso ser pré-candidato a vereador nessas eleições, porque a gente nem sabe se vai acontecer, mas não queiram caluniar eu, ninguém da minha família, porque senão vai tomar pau. Eu vou vir aqui, eu vou ler processo na íntegra. Na verdade, eu nem preciso nem ler, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Esse tipo de coisa não me incomoda, mas eu não vou ficar quieto. Pau que dá no Chico, dá no Francisco. Eu estou avisando. Eu vou vir aqui, eu vou ler, eu vou fazer vídeo na internet, porque estão perdendo o respeito. Não percam o respeito por mim. Então, quero deixar clara a situação aí e desejar a todos aí uma boa noite aí, uma boa semana. E, pessoal, fique em casa, se cuida, que isso daí vai passar, se Deus quiser. A palavra, vereador Gideon. Senhor vice-presidente, Renato Rosa, senhores vereadores, público que nos acompanha em veículo de comunicação. Hoje eu venho a essa tribuna também para falar um pouco dessa pandemia, igual todos já vieram, desde a semana passada. Estamos passando por um processo muito difícil em nosso município, uma situação não só de saúde, mas uma calamidade econômica, entendo eu. Tivemos algumas falas aí do nosso presidente da República, repudiando algumas ações do governador João Dória, mas diante dos fatos, a qual o governo colocou o cidadão, principalmente o cidadão do estado de São Paulo, com os aumentos de mortes nos últimos dias em nosso estado, qual cidadão que terá coragem hoje de mandar seu filho para a escola, qual cidadão que terá coragem de tomar algumas ações que coloquem em risco tanto a vida de seus filhos e a vida dos idosos. Há uma grande preocupação, uma histeria muito grande, bastante estresse.
Hoje nós tivemos aqui um requerimento do vereador Sérgio, a qual questionou os preços do álcool gel, os preços abusivos. Semana passada nós falamos sobre o oportunismo, aqui de muitos aproveitadores que aparecem nessa hora, mas também, não defendendo o comerciante, mas estive no mercado essa semana e infelizmente ele acabou batendo boca com uma das suas clientes e ele falou até chorando para mim que nunca passou por essa situação, porque o cliente não entende, mas os preços já estão aumentando lá na distribuidora, o preço já está saindo lá de cima, o gás está aumentando, tudo está aumentando, e infelizmente a renda do cidadão está caindo, está sumindo. Quantos desempregos nós já tivemos em nosso município, quantas pessoas aí perderam a pequena renda que tinham e não sabem o que vão fazer. Há uma grande preocupação, essa briga entre presidente e governador, e o povo está nesse meio sem saber o que fazer, muitas vezes perdido. Grande preocupação. Vamos prestar atenção nos noticiários, muitas notícias falsas rolando por aí, muitas coisas acontecendo que não é verídico, mas sabemos que o Covid-19, o coronavírus, tem matado muitas vidas aí pelo mundo. Quero aqui parabenizar o vereador Francisco Donizete Pereira, o vereador Renato Rosa, o vereador Ismael e o vereador Gideon também, pela atitude, pela bela atitude. Fomos aí muito elogiados pelo Conselho de Pastores e pela população, por nossa postura, a qual tiramos aí uma parte da emenda impositiva para comprar insumos, aí, álcool gel e máscaras, cestas básicas, à população que irá precisar. Conversando no Conselho de Pastores, prontamente, ali os pastores aceitaram essa condição, porque vimos que o evento não é mais prioridade do que a saúde da população e também a alimentação. Então, sendo assim, será destinado à Secretaria de Saúde um valor, à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania também, para aquisição de insumos e também da aquisição de cestas básicas para a população ferreirense, que tanto está sofrendo com essa condição. E como servidor ali, motorista na Secretaria de Desenvolvimento Social, já vimos ali um aumento das pessoas procurando as doações, procurando a cesta básica. Em algumas ONGs aí também o pessoal já está procurando, a demanda todo dia aumenta. Então, há uma preocupação não só do Poder Executivo, do Legislativo, com o nosso povo de Porto Ferreira. Também não posso deixar aqui de parabenizar aos servidores da saúde, né? Da Secretaria de Saúde. Primeiramente, ali a secretária Vera, que é responsável pela pasta, e abaixo dela todos os servidores que prontamente têm se colocado à disposição. Ali os servidores do Hospital Dona Balbina também, que têm trabalhado, enfermeiros, médicos e todos os colaboradores ali do Hospital Dona Balbina, que é um hospital de referência em nossa região, e neste momento eles estão preocupados com a situação. Estive conversando esses dias com o médico, com o enfermeiro, e eles estão em alerta pelo que vem acontecendo, com prontidão para trabalhar, com um grupo grande, desempenhado para tal situação. E a Secretaria de Saúde também, essa semana, colocou vacinação da gripe aí nos lares também, uma parceria que deu certo aí, trabalhando, estamos vendo aí muitos idosos já recebendo a vacina em casa, vimos ali também em outros estados a qual os próprios idosos ali já iam com seu carro e tomavam a injeção dentro do carro para não ter o contato, porque sabemos que o grupo maior de risco hoje é quem? É o idoso. As crianças podem sim, mas os idosos. Agora, com essa condição, que estão querendo mandar voltar a trabalhar, não pode deixar as crianças com os idosos, como é que a gente faz? Há uma grande preocupação das mães também, com as escolas, uma grande preocupação de toda a população de Porto Ferreira. Mas assim, não posso deixar de parabenizar essa Secretaria de Saúde e também outras pastas da Prefeitura Municipal, a postura, a fiscalização ali, e eles que estão trabalhando prontamente, a Polícia Militar também, a Guarda Municipal, que tem se colocado à disposição nesta condição de pandemia, e a todos os voluntários que têm colocado a sua vida à disposição. Também aí gostaria de parabenizar a secretária Milena Arantes e também o São Vicente de Paula, senhor presidente de vereadores,
pelo trabalho que tem sido feito aí aos moradores de rua, às pessoas que moram na rua, está entregando aí marmitex. Essa semana fui criticado, sou motorista da secretaria, fui criticado por estar junto ali com a população, entregando marmitex aí para esse cidadão. Infelizmente, alguns falaram que são os noias de Porto Ferreira. Infelizmente, gente, olha como é tratado o morador de rua em nosso município por algumas pessoas maldosas. Ainda falaram para mim, foi buscar voto lá com os moradores de rua. É preocupante essa condição, num momento de pandemia, um momento que o povo está se unindo, alguns usando as redes sociais para criticar. E, infelizmente, essa moça que me criticou não é exemplo nenhum para Porto Ferreira. Também aqui não posso deixar de falar da minha desfiliação do PSD, a qual eu estive aí por quase 4 anos filiado nesse partido. Muitos trabalhos foram feitos, mas chegou a nossa hora de caminharmos, de mudarmos aí a nossa concordância, que estamos sempre com o prefeito, trabalhando junto, em todo o tempo. Nunca virei as costas para o executivo. Quando precisou aí do nosso apoio, estivemos à disposição. Saímos aí de uma forma amigável, saímos, conversamos, vi que no PSD está se tornando um partido muito forte no município, e com as minhas próprias pernas escolhi novos caminhos, novos ares. Então, por isso decidi me desfiliar do PSD. Houve alguns comentários maldosos, assim como com todos os políticos, todas as vezes a gente tem os comentários maldosos, mas assim não, população ferreirense, eu decidi sair em uma conversa dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus pés no chão e sabendo bem o que estou fazendo. Não estou indo no barulho de A e B, mas estou indo sim com as minhas convicções. E quem sabe para onde vou, terei um pouco mais de autonomia dentro do partido, terei também um pouco de mais força. Esse é o nosso objetivo, trabalhar em prol de Porto Ferreira. Não pense, o Gideon saiu, vai virar as costas, vai brigar, não. Nós estamos em prol, assim como estivemos aqui nessa Câmara Municipal do munícipe de Porto Ferreira, em prol da população. Essa é a função do vereador. Não importa a sigla de partido, não importa onde ele estiver, ele tem que lutar pelos direitos, porque o direito não é mais que a seguridade do cidadão ferreirense. Então, assim, eu falo para os senhores que tenham uma semana de paz, que Deus nos abençoe, nos dê saúde, nos guarde e que nos dê sabedoria. Tibu, não vai falar? Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, quero fazer menção na palavra aqui final. Primeiramente, quero parabenizar aí novamente os meus colegas, Francisco Donizete Pereira, o seu Renato Rosa, o Gideão, que prontamente conseguimos enxergar qual é a maior e a prioridade, a importância nesse momento. Nesse momento, não é um momento de farra, momento de festa, momento de celebração, é um momento mesmo da gente nos aquebrantar. Eu vejo isso. Eu louvo a Deus, graças a Deus, porque ainda existem homens, pessoas com o coração contrito, e essas pessoas estão próximas. E o município merece, as pessoas precisam. A gente não sabe o que está por vir no futuro. Eu vejo, nesses dias em que vivemos, eu lamento muito por assistir diante dos meus olhos, homens vaidosos, querendo poder, querendo possuir cada vez mais, querer ser, às vezes, mais do que não lhe cabe, e nenhum desses homens param para pensar na realidade que cada um deles tem o mesmo destino. Não adianta você ter poder, controle, se você não tem amor, não vale nada. Nós precisamos olhar para o próximo nesse momento, esquecer um pouco, pelo amor de Deus. Eu sei que a política ela faz parte, acontece do sistema,
acontece dia após dia. Só que isso não é prioridade nesse momento. Eu falo com todo o meu coração, não é prioridade. A prioridade aqui é olhar às necessidades e aos próximos. Assim como nós temos a preocupação com o caos que estamos vivendo, com o Covid-19, nós sabemos que temos também uma preocupação com a situação financeira do nosso país. Nosso município vai sim sofrer um impacto. Vai sofrer um impacto. Eu vi muitas pessoas manifestando quanto até então o posicionamento do presidente. Eu tenho as minhas convicções, a democracia faz parte. Eu sei o porquê esse homem está preocupado, sim. Nós já estamos enfrentando o coronavírus. Nós já estamos combatendo até então. Só que nós não podemos criar uma outra crise. Pense cada um do senhor o que vocês quiserem. Cada um tem o direito de pensar o que quer. Só que é uma realidade, não adianta esconder. Não adianta, é uma realidade. Nós vamos ter que enfrentar essa outra crise financeira. Nós vamos ter que enfrentar. Mas nós temos que ter o pé no chão. Foi falado aqui, na voz do meu amigo Gideon, até então, como que a gente faz para mandar as crianças para a escola? Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso aqui parabenizar algumas escolas. Meu filho está estudando e até então não parou. Ele recebe as matérias online. Aí, por que será que nós não podemos tomar algum tipo de posicionamento? Nós temos que começar a pensar. Está na hora de começar a pensar diferente. Não adianta deixar que pense por nós. A SECAB, Kennedy, algumas escolas não pararam. Quando voltar, quando retornar, vai ter prova. Os alunos estão aprendendo. Meu filho, todos os dias, ele tem que estudar, todos os dias. Imagina que aconteça o pior e fique 4, 5 meses. Como é que faz? Uma criança perdeu o ano inteiro? O que a gente vai fazer? Vai ficar esperando posicionamento de governador? Pelo amor de Deus, gente. Assim como os empresários também. Infelizmente, algumas empresas no nosso município dispensou em massa. Muitos, nesse exato momento, não têm mais o seu emprego. E você acha que está tudo bem? Alguns vão viver, vão sobreviver, vão sim. Alguns vão ser abatidos, infelizmente, vão ser abatidos. Mas nós não podemos nos engessar nesse momento e deixar na mão de homens que se acham dono do mundo. Vamos fazer nossa parte. Eu estou aqui como representante da minha cidade e do meu município. Enquanto eu, pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, a sabedoria do alto, eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Colocar os meus ideais, vou colocar os meus ideais. Ainda que ninguém concorde com ela, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não estou preocupado com A e B se preocupa, ou até que concorde comigo sim ou não. Mas que nós temos que nos mobilizar, nós temos que nos mobilizar. Existe aqui uma cidade, é uma cidade turística. O coração da cidade está lá em cima. Os empresários estão clamando. Amanhã ou depois, temos que começar a nos reunir para tomar algumas medidas, se acontecer de se estender isso, pelo amor de Deus, por mais uns dias aí, algumas semanas. Esse é meu posicionamento. Enfim, 40 mil reais, nós conseguimos aí da nossa emenda estender para compras de cestas básicas, alguns insumos, materiais hospitalares, saúde, álcool, e não para por aí. A gente tem uma reserva, vamos ver até quando se estende isso, mas eu creio que vai passar e vai ser muito em breve, porque aqui dentro dessa Câmara tem homens que trabalham,
Não importa o que dizem homens, pessoas fake que vai, esquece um pouco a rede social, pelo amor de Deus. Olhe para o seu lado, o seu vizinho, a sua rua, o seu bairro. Está acontecendo, a cidade está organizada, graças a Deus, em muitos pontos. Os pontos bons ninguém fala, o pessoal só quer pegar o ponto negativo para falar mal do prefeito, para falar mal da gestão, para falar mal do vereador. Eu quero ver agora quem vai pegar esses vereadores que estão correndo atrás para ajudar em massa, promoção social, os vereadores cristãos, o Dentinho que falou que vai mandar aqui um pedido para a usina Companhia Miller. Eu quero ver se você vai lá e vai falar, olha, parabéns, é isso mesmo, obrigado, Deus te abençoe. Mas enfim, graças a Deus eu não faço essas coisas, porque até então é uma ordem, porque há uma pressão. Não, eu faço de coração, é um mandamento. E eu quero só tocar num assunto aqui, quanto à demora nos exames do Covid-16, estou um pouco preocupado. Hoje eu falei com o prefeito, até então ele disse que também está muito preocupado, ligou no laboratório que faz os exames, e me causa estranheza algumas coisas, mas enfim, não quero entrar em detalhes, meu tempo já foi. Eu quero deixar aqui um bom início de semana a todos. Orem, aproveita que você está dentro da sua casa, reúne a sua família, porque com os dias que nós tínhamos, os últimos anos vivido, muitas famílias não conseguiam mais sentar numa mesa, olhar nos olhos, não conseguia mais falar do amor de Deus, fazer uma oração, uma reza, seja lá o que você crê. Mas agora há uma oportunidade aí na sua casa, bateu no seu lar, na sua casa, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Fale bem, publique coisas boas. Deus abençoe vocês. Por último, o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, o público hoje não está presente, só o assessor legislativo, e a todos que nos acompanham através da Rádio Comunidade, também através do Facebook da Câmara Municipal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores vereadores pelo apoio e votação na emenda supressiva que eu fiz aqui há pouco, e dizer que, com certeza, todos esses funcionários, estagiários, que estariam perdendo o seu contrato a partir da publicação da lei, tenho certeza que eles são todos gratos a mim e a vocês também. Afinal de contas, vocês apoiaram a minha emenda. Então, é isso daí que a gente tem que fazer aqui. O que é bom para o povo, nós temos sempre que apoiar. Eu gostaria também de parabenizar o vereador e presidente Gustavo Braga e também o Marcelo Zelim pela atitude da devolução dos R$160 mil da Câmara, a antecipação, né, da devolução. Para quem não sabe, todo ano, 2 vezes por ano, dá para fazer isso, para devolver o dinheiro, isso, no final do ano, é feita a devolução do 12º, né, que sobra da Câmara Municipal, a gente devolve o Poder Executivo. E esse ano, devido a esse problema enfrentado, né, com a ideia do Marcelo, e todos os vereadores aqui também assinando embaixo, foi feita essa devolução que com certeza estará ajudando e muito a população ferreirense na compra de exames, na compra de cestas básicas e outras coisas que serão vindas aí com essa grande crise que nós estaremos vivendo em mais algum tempo aí. Gostaria também de dizer algumas coisas sobre alguns requerimentos. Hoje nós fizemos um requerimento parabenizando todos os servidores da área da saúde, em conjunto aí com o vereador Alan, em conjunto com o vereador Gustavo, e com o apoio de todos os colegas também,
parabenizando esses profissionais, esses heróis que têm botado a cara, que têm saído na rua para fazer a vacinação nos idosos, expondo sua vida. Então, todos os funcionários públicos da área de saúde estão de parabéns. Também foi feito hoje 2 requerimentos, na qual 2 eu vou comentar daqui um pouco, né, sobre a folha de pagamento e sobre a suspensão das obras dos 26 milhões. E junto foi feito um outro requerimento sobre a reforma da rodoviária, alguns detalhes que eu gostaria de saber para estar passando para a população, e também com relação à fiscalização do PROCON. A gente tem recebido vários munícipes aí reclamando, não só nos produtos aí ao combate ao vírus, como o álcool em gel, ao álcool 70, as máscaras, né, que têm sido cobrados preços exorbitantes, mas também estamos recebendo informações que supermercados, vendas, têm cobrado um valor alto de alguns produtos da cesta básica, né, leite, arroz, enfim. Foi feito um requerimento para o PROCON que fiscalize e que tome as providências para que não haja um aproveitamento dessas pessoas no momento tão difícil que nós vamos viver daqui para frente. Então, esses foram os requerimentos. Agora eu gostaria de fazer um comentário aqui. Na última sexta-feira, dia 27/3, durante um programa que acontece em uma das emissoras aqui da nossa cidade, onde tem a participação do chefe do Poder Executivo, eu fui agredido verbalmente e fui humilhado pelo mesmo. Tudo porque postei um vídeo no início da semana falando que estaria dando entrada, protocolando aqui nessa Casa de Leis, 2 requerimentos. Um falando sobre a folha de pagamento e outro pedindo a suspensão de algumas obras que ainda não foram licitadas e que não foram iniciadas. Primeiramente, que eu tenho legitimidade de fazer o requerimento, independente se ele acha que é legal, se ele gosta ou se ele não gosta. Aqui é o Poder Legislativo e lá o Poder Executivo. Aqui, pelo menos comigo, não. Eu vou fazer o requerimento que eu quiser e o requerimento que eu achar que deve ser feito. E a obrigação do Poder Executivo é responder, se ele gosta ou não gosta. Então, começa por aí. Inclusive, para vocês verem como funcionam as coisas, nesse projeto que nós votamos agora há pouco, o projeto 11 de 2020, tinha sido dada entrada do projeto 10 aqui semana passada. E durante a análise, né, dando uma olhada, lá tinha que seriam suspensos os prazos de resposta dos requerimentos. Né? E, conversando com o presidente, né, nós não achamos legal, inclusive iríamos fazer emenda, aí resolveu retirar aquele projeto e colocar um outro, né, esse um que nós votamos agora há pouco. Então, aí está, para mostrar que a lei tem que ser cumprida. Ela tem, sim, que ser respeitada. Existe a lei orgânica, o regimento interno da Câmara, que fala que são 15 dias o prazo de resposta do requerimento. Nós estamos trabalhando aqui, nós não paramos de trabalhar. A Prefeitura, muitos setores estão trabalhando. Então, o secretário, geralmente, que é o responsável pela resposta dos requerimentos, ele tem, sim, que se virar e responder o requerimento dentro do prazo estipulado, que é de 15 dias. O primeiro requerimento que eu gostaria de comentar é com relação à folha de pagamento. Eu tenho aqui comigo um apontamento que o Tribunal de Contas fez após o final do 3º quadrimestre do ano de 2019, puxando a orelha do Poder Executivo, que estava passando do limites aí, estava chegando no limite prudencial a folha de pagamento. Dentre todas as cidades da nossa região, Porto Ferreira é a única cidade que levou esse puxão de orelha. Então eu, como vereador e como representante do povo, eu tenho sim que me preocupar com o funcionário público. Afinal de contas, como eu disse no meu vídeo, o funcionário público é o maior bem que nós temos dentro da nossa prefeitura. Sem o funcionário público, nada dessas obras da limpeza da cidade, os professores,
nada aconteceria se não fossem funcionários públicos. Então nós temos sim que ter preocupação. Independente do que vai ser respondido, eu tenho o direito de fazer o requerimento. E ele tem a obrigação de responder dentro do prazo regimental. A outra coisa foi falar que eu estava pedindo para paralisar a obra. Mentira! Acho que eu vou pedir para deixar a obra lá paralisada? A gente briga aqui tanto na Câmara para que não deixe obra parada, buracos feitos na rua. Agora eu vou pedir para paralisar obras? Não, eu pedi para dar um tempo, para a gente estudar, para ver como é que vai ser, o tamanho que vai ser essa crise mundial, o tamanho que vai ser essa crise no Brasil, essa crise na nossa cidade. Depois dê continuidade nas obras. Onde já se viu falar que o vereador é mentirosão? Não fui eu que menti para cidadão dizendo que tinha um decreto já feito do projeto da fibromialgia e na verdade não tinha. Não fui eu que menti para os professores dizendo que não tinha tido uma reunião na escola José Gonço para fechar salas e teve a reunião. Os professores que participaram da reunião sabem que esse vereador não é mentiroso. E para encerrar, eu gostaria de dizer também que ele pediu para mim pegar uma enxada e trabalhar. Gostaria de dizer que eu tenho registro desde os meus 14 anos. Eu sempre trabalhei. A hora que eu não estou aqui na Câmara Municipal, estou dando aula. Quando eu não estou na Câmara Municipal, estou visitando os bairros humildes, porque eu não tenho medo e não tenho problema de atender pessoas mais humildes. Eu vou sim lá atender a pessoa que trabalha com a enxada. Lógico que vou. É minha obrigação. E é a obrigação dele também sair do ar-condicionado e tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Não ficar fazendo picuinha do vereador. E para encerrar agora, eu gostaria de dizer que se eu colocar a minha carteira de trabalho deitada nesse chão, a sua altura é muito maior do que o caráter de quem me ofendeu. Uma enxada nunca foi, e não é, e nunca será um símbolo de humilhação. Se Vossa Excelência tem presunto, queijo, mamão no seu café da manhã, é porque alguém em algum lugar usou uma enxada e a banhou de suor. Portanto, mais respeito com as pessoas humildes do nosso país. Empunhar uma enxada com dignidade é infinitamente mais nobre do que empunhar uma caneta e mudar a lei da remuneração das férias em benefício próprio. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. Senhores vereadores, vereador Francisco Donizete Pereira, vereador Gideon dos Santos, vereador Ismael Miguel da Silva, Sérgio Rodrigo de Oliveira, Alessandro Rossi Bertazzi, Elcio Arruda, Cabo Eduardo Alexandre e Renato Rosa, presentes até o momento na sessão. Maquininha, assessor legislativo, funcionários, ouvintes da Rádio Comunidade FM, do Paulo, amanhã transmitindo a fala na abordagem regional, quem acompanha pelo Facebook da Câmara Municipal ou pelo site também do Poder Legislativo, boa noite. Primeiro eu quero dizer que, a pedido nosso e um consenso de todos os vereadores, as matérias que são buraco, lombada, etc. e tal, nós estamos tentando resolver de outra forma, todos os vereadores aqui. Eu, no meu caso, estou ligando sempre para o Maquininha. Hoje passei para o Tiago de Obras, problema no São Manuel, problema no Dornelles, para a gente evitar de estar fazendo matéria, para encurtar mais a sessão nesse período. E vamos tentar um pouco mais ainda com o decorrer e a situação que estiver essa pandemia. Então, nós estamos deixando os assuntos mais pautados sobre as emergências desta época. Eu, como falo com o Maquininha, acabei de falar com ele, pedindo aí se tem condições de agilizar a emenda de minha autoria de R$60 mil para o Hospital Dona Balbina. Já me respondeu que estão esperando o plano de trabalho do hospital, e assim que o plano de trabalho do hospital estiver em mãos, vai ser liberado os 60 mil, que qualquer ajuda hoje para a saúde
seja ela onde ele for utilizado, para o hospital, para a saúde municipal, é bem-vinda. Assim como o vereador Gideon, Ismael, Kiko e Renato também conseguiram os 40 mil. Tá? Então, agradeço, Maquininha, e aos senhores vereadores aqui pela compreensão. A gente tentar fazer uma sessão um pouco mais dinâmica. Vereador Sérgio, obrigado por lembrar o nosso nome. Na devolução dos R$160 mil, coloquei no meu Facebook, Câmara Municipal antecipa a devolução de R$160 mil à Prefeitura para utilizar na saúde. Após conversa e sugestão do colega Marcelo Zelim, que está com dispensa médica, por isso está ausente, consultei todos os vereadores, o contador da Câmara, José Gomes, e anunciamos parte da devolução financeira que seria somente realizada no final do ano para a Prefeitura Municipal usar na área da saúde e em outras áreas relativo à pandemia do Covid. E mandamos o ofício para o prefeito e o cheque de R$160 mil devolvendo. E no meu Facebook coloquei: agradeço aos vereadores Marcelo Zelim, Ismael da Farmácia, Kiko Mecânico, Dentinho, Alan João, professor Sérgio Pitbull, Renato Rosa, Gideon dos Santos e Elcio Arruda pela aprovação e apoio nessa atitude. Então, obrigado aos senhores vereadores. Nós vamos encurtar gastos, fazer o que nós temos que fazer para ajudar também da nossa parte. E falo mais uma vez, estamos à disposição da população, da Prefeitura. Eu parabenizo o vereador Sérgio por atentar e apresentar a emenda também, já suprimindo aquele artigo, mas de antemão também já falo, conversando aí com o Maquininha, era apenas uma possibilidade, não ia tomar essa atitude, mas já tirando, não corre o risco. Mas já falo que não era uma atitude da Prefeitura, porque eu recebi o recado agora, vou responder, é apenas numa questão de emergência, se precisasse, ia tomar uma atitude. Então, para deixar bem claro, mas parabéns, porque aí também não corre nem esse risco, tá bom? Então, eu quero falar que nós estamos aqui à disposição mais uma vez. 10º boletim, Porto Ferreira, 17 casos suspeitos, 2 descartados. Segunda-feira, a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira divulgou o boletim 10/2020, atendendo à determinação prevista no decreto municipal. O município tem hoje 17 casos suspeitos de coronavírus. 4 pacientes que retornaram de viagem de fora do país, 1 óbito em paciente não internado, 11 profissionais de saúde, 1 criança, negativos, 1 óbito, 1 paciente que viajou para fora do país. Os 2 exames negativos foram liberados pelo Instituto Adolfo Lutz no final de semana. Os outros ainda não têm o resultado. Síndrome gripal. Qualquer pessoa que apresente como tosse, febre, dor de garganta, coriza, o paciente não colhe exame, mas deve ficar em quarentena por 14 dias. Tá? Então, esse é o boletim da saúde que nós estamos passando. Esperamos uma semana melhor em relação a notícias dessa pandemia. Agradeço a presença dos vereadores, do assessor legislativo, dos funcionários e quem acompanhou a gente pelos veículos de comunicação. Eu encerro essa sessão com uma salva aos pavilhões.